Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 287 de O Fechamento. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre as ideias de um livro com um título bem forte: Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. É uma obra organizada pelo João Francisco Cassiano, pela Joyce Souza e pelo Sérgio Amadeu da Silveira. O nosso objetivo aqui é entender o que os autores chamam de colonialismo de dados. Vamos explorar como essa nova forma de dominação se conecta com o colonialismo histórico e como ela atua hoje, principalmente em lugares como o Brasil. Para começar, o livro introduz vários conceitos para descrever o nosso momento, assim, capitalismo de vigilância, dataficação, modulação, mas o foco principal é essa ideia do colonialismo de dados. As tecnologias digitais, elas surgiram com uma promessa de progresso, né? Mas os autores argumentam que a realidade é bem mais complexa, principalmente quando a gente olha para as grandes corporações, as big techs. Sim, e a análise central proposta por autores como o Nick Couldry e o Ulisses Mejias é que o termo colonialismo aqui não é só uma metáfora. É, na verdade, uma nova ordem que combina as práticas assim predatórias do colonialismo histórico com os métodos computacionais de hoje. A matéria-prima extraída agora é a própria vida humana, por meio da captura em massa de dados sobre as nossas interações, que se torna um recurso a ser explorado. E para a gente entender essa nova forma, o livro nos leva de volta ao colonialismo tradicional, certo? Ele relembra aquela divisão do mundo entre norte e sul global, que substituiu a nomenclatura antiga de primeiro e terceiro mundo. Isso, para destacar a assimetria de poder que ainda existe. Exatamente. E um conceito fundamental para essa discussão é o de colonialidade, de um sociólogo, o Aníbal Quijano. A colonialidade se refere aos mecanismos de dominação que continuam funcionando mesmo depois do fim da colonização formal, entende? O poder, a cultura e o conhecimento do norte ainda são vistos como, digamos, superiores. O livro argumenta que as tecnologias digitais, em vez de diminuírem essa distância, muitas vezes acabam reforçando essa antiga estrutura de poder. Então, a ferramenta é nova, mas a lógica de poder por trás dela é antiga. E o livro estabelece uma conexão muito forte entre o colonialismo de dados e o neoliberalismo. Tem um exemplo que eles dão que é muito claro disso, que é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2019, eles anunciaram a intenção de entregar todos os processos judiciais para a nuvem da Microsoft. E foi apresentado como uma medida de modernização, de economia. Esse caso é emblemático do que os autores chamam de não questões. Quase ninguém na esfera pública questionou a entrega de dados sensíveis de milhões de brasileiros e empresas a uma corporação estrangeira. A lógica neoliberal focada na eficiência, na terceirização para o setor privado, acaba ofuscando questões de soberania e desenvolvimento local. Isso é sustentado pelo que o livro chama de alienação técnica. Que seria a crença de que a tecnologia é só uma ferramenta neutra. E que a gente não precisa entender como ela funciona ou a quem ela serve, é isso? Perfeitamente, a tecnologia é apresentada como uma caixa preta. Mas essa ferramenta, na verdade, serve a interesses muito específicos. E o poder dessas empresas é uma coisa. Os organizadores do livro comparam o faturamento anual das 5 grandes Big Techs, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, com o PIB de países. Em 2019, o faturamento delas chegou a 899 bilhões de dólares. Nossa! Quase metade do PIB do Brasil no mesmo período. É um poder que não é só financeiro, né? Não mesmo. É um poder de influenciar comportamentos. O livro descreve a modulação algorítmica. As plataformas usam nossos dados para criar perfis detalhados e nos enviar mensagens assim microsegmentadas com alto poder de persuasão. Elas podem moldar o que a gente compra, em quem a gente vota, o que a gente pensa de uma forma muito sutil e contínua. Uau! A obra também mostra como essa lógica se aplica em setores específicos aqui no Brasil. Um deles, que é bem preocupante, é a educação. O capítulo 7 aponta que a maioria das universidades federais brasileiras, 44 de um total de 68, adotou serviços do Google e da Microsoft. E foi um processo que se acelerou muito com a pandemia, né?
Sim, e este é um exemplo do que o livro chama de capitalismo universitário se unindo ao colonialismo de dados. As universidades, em busca de soluções rápidas e, bom, supostamente gratuitas, Supostamente. acabam entregando um volume gigantesco de dados de estudantes, de pesquisas, de atividades administrativas para essas corporações. Isso gera uma dependência tecnológica e um fluxo de valor que sai do país. Outro campo que eles analisam é a saúde pública. Com a pandemia de Covid-19, a gente viu uma expansão de tecnologias como a telemedicina, plataformas de monitoramento. E o livro alerta que isso também abriu as portas para uma extração massiva de dados de saúde. Então o paralelo é direto. Sim, os autores traçam esse paralelo. Assim como no passado se extraíam matérias-primas do território colonial, hoje se extraem dados da vida das pessoas. Esses dados de saúde são processados pelas Big Techs, que então nos vendem de volta serviços baseados em inteligência artificial. Certo. A preocupação é que isso leve a uma capitalização total da vida humana, onde, nenhum aspecto da nossa existência vai estar livre de ser transformado num ativo econômico. Diante de um cenário tão complexo, o livro aponta para alguma forma de resistência? Existe alguma saída? Sim, e essa é uma das partes mais interessantes. O capítulo 10 apresenta o caso da Oixabaten. É uma criptomoeda criada por comunidades indígenas dos povos Paiter Suruí e Cintas Largas. Uma criptomoeda indígena. Eles usam a tecnologia blockchain, a mesma do Bitcoin? A mesma. Mas a diferença está na lógica por trás do uso da tecnologia. E qual seria essa diferença fundamental? Bom, o livro descreve o Bitcoin como um projeto baseado numa ideologia neoliberal, universalista, competitiva. Já a Oixabaten se apropria da mesma ferramenta para um fim completamente diferente. O objetivo ali é gerar subsistência econômica para a comunidade, proteger seu território contra invasores e fortalecer a sua cultura. É um uso que eles chamam de territorializado da tecnologia, que serve aos interesses locais. E é uma visão de mundo próprio. Em oposição ao que eles chamam de fatalismo tecnicista, que diz que só há uma forma de usar a tecnologia. É isso. É uma demonstração de que é possível ressignificar as ferramentas digitais. Essa discussão toda nos mostra que a forma como a gente lida com dados e tecnologia não é neutra, né? Está profundamente ligada a estruturas de poder. E fica uma reflexão: se a apropriação dos nossos dados alimenta uma nova forma de colonialismo, que papel as nossas escolhas tecnológicas diárias, desde os aplicativos que a gente usa, até os serviços que a gente contrata, desempenham na perpetuação ou na resistência a essa lógica? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos. Porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!